Sejam bem-vindos ao 7º encontro do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais. Este é um evento especial por vários motivos. Inicialmente, porque faz parte do calendário da entidade desde a sua fundação. E é para todos nós motivo de orgulho realizá-lo nas circunstâncias atuais. Em segundo lugar, porque este evento ocorre no mês que o clube completa seus 10 anos de fundação. E é motivo de satisfação chegar neste dia com a presença, mesmo que virtual, de tantas pessoas importantes na nossa trajetória. E ainda por contar com a FENAPREV, o Sindiceg, o Sincor e as ENS presentes, além de representantes das 36 beneméritas. Hoje vamos abordar o tema Cenário Atual e Perspectivas do Seguro de Vida no Brasil, que contará com a palestra magna do senhor Jorge Nasser, que em breve apresentaremos, além dos debatedores. Para iniciar, vamos saudar nossas beneméritas, pois o CSP-MG reconhece a fundamental importância de nossos parceiros, que caminham lado a lado conosco nesta jornada e são o pilar financeiro da entidade. A Fiance Life Benefícios, a SEG Assessoria, Bens Gestão de Benefícios, Bradesco Seguros, Capemisa Seguradora, Classic Vida e Previdência, DM10 Assessoria e Corretora, FF Seguros, Icatu Seguros, Mafre Seguros, MBM Seguradora, MetLife Seguradora, MM Assessoria, Mag Seguros, PASE, Plano de Amparo Social Imediato, Pepper, Proteção Escolar Permanente, Fênix Minas Assessoria, Planejar Corretora, Porto Seguro Seguradora, Premium Saúde, Promed Assistência Médica, Prudential do Brasil, Saúde Sistema, Seguro do Trabalhador, Seguros Unimed, Simetria Brasil, Sompo Seguros, Sudamérica Vida, TGL Consultoria, Tóquio Marine Seguradora, Valor Administradora, Waze Gestão Empresarial, Zurich Minas Brasil, Sincor MG, Sindiceg Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal e Escola de Negócios e Seguros. Agradecemos a confiança de todas as nossas beneméritas no trabalho do CSP-MG e contamos com novas adesões. Nesse instante, registramos e agradecemos as presenças do presidente da FENAPREV, nosso palestrante, senhor Jorge Nasser, do representante do Sindiceg, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, senhor Wesley Andrade, da presidente do Sincor MG, senhora Maria Filomena Magalhães Branquinho, do presidente da Aconseg Minas Gerais, senhor Robson Augusto Carneiro, da coordenadora regional da Escola de Negócios e Seguros, senhora Nívia Barros, do presidente do Conselho Consultivo, senhor José Osvaldo de Miranda, senhora Fernanda Machado, membro do Conselho Consultivo, do presidente da Comissão Fiscal do CSP-MG, senhor Leandro Godinho, do vice-presidente do CSP-MG, Sérgio Prats, e dos diretores Fabiana Rezende, Rogério Gebim e Maurício Tadeu. Do presidente Fausto Dória, do Clube dos Seguradores da Bahia, do presidente do CVG de São Paulo, senhor
Silas Casarraia, do conselheiro do CVG do Rio de Janeiro, o senhor Carlos Ivo Gonçalves, do presidente do CVG do Espírito Santo, Antônio Santa Catarina, e do senhor Ronald Kaufmann, representante do Brasil da Linha Loma. Por fim, e não menos importante, dos representantes das beneméritas, conselheiros, associados, corretores de seguro, securitários e convidados. Sejam, senhoras e senhores, muito bem-vindos. Como já registrado, este é um evento especial para o CSP-MG. Vamos recordar, em alguns minutos, um pouco dos 6 encontros anteriores. E para a sua saudação, passamos a palavra ao presidente do CSP-MG, senhor João Paulo Moreira de Mello. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Rick. É uma satisfação para a gente realizar esse evento. Eu cumprimento o Nasser, agradeço aí por sua generosidade em atender mais uma vez a nossa chamada, né? Cumprimento o Wesley Andrade, em seu nome agradeço aí a presença de todas as seguradoras. Cumprimento a minha amiga Filomena Branquinho, em seu nome agradeço aí a presença de todos os corretores. Cumprimento meu grande amigo Maurício Tadeu, e em seu nome todos os diretores, conselheiros e assessores aí do CSP que nos ajudam aí a tocar essa entidade. E em nome do Maurício eu cumprimento também a todas as beneméritas, que são o nosso pilar financeiro, né? Sem elas, a gente não conseguiria fazer nada. Assistindo esse vídeo aí, esse 1 minuto e meio aí, né? É um grande resumo dos últimos 10 anos. Esse é o 7º encontro que a gente faz. O encontro foi o primeiro grande evento que o CSP fez em 2011. Nós fomos fundados em agosto de 2010, quando nos reunimos lá no auditório do Sincor, gentilmente cedido pelo Sincor, fizemos uma assembleia e fundamos essa associação, espelhada aí nas associações irmãs aí que nós temos pelo país, né? Principalmente CVG de São Paulo, CVG do Rio, mas também CVG do Espírito Santo, CVG do Paraná, do Rio Grande do Sul, que nos inspirou a criar essa associação com esse objetivo, que é fomentar o desenvolvimento dos seguros de pessoas em nosso estado e, modestamente, também auxiliar um pouco aí a fomentar esse desenvolvimento no país, né? E isso nasceu e cresceu da iniciativa de um grupo de pessoas, tanto corretor de seguros, executivo de seguradoras, de assessorias, né? Que com a sua abnegação, com a sua dedicação, construiu essa entidade. Começamos lá atrás, como eu disse, em 2010, né? Sem nenhuma benemérita, quando nós fundamos o clube, quando nós fizemos a primeira confraternização de final de ano, eu me lembro bem que a gente tinha 3 beneméritas. No primeiro encontro, a gente tinha 5, 6 beneméritas, né? Com a participação aí do saudoso Marco Antônio Rossi, lá no Automóvel Clube, que fizemos lá um evento.
e desde então chegamos a essa entidade com 36 instituições, entidades, empresas que acreditaram e continuam acreditando no nosso trabalho. Nesses 10 anos, a gente construiu muita coisa, mas a gente sabe que tem muita coisa ainda para construir, né? Recentemente, eu tive a oportunidade de falar num evento sobre a capacitação como instrumento da massificação do seguro, né? E o objetivo do CSP é unicamente esse, é buscar o fomento, buscar a capacitação dos agentes que atuam no mercado, porque a gente acredita piamente que a gente só vai conseguir aumentar a proteção da população brasileira, porque a nossa é essa, o que a gente está buscando é a proteção da população, né? Através de agentes, corretor de seguros, seguradoras, securitários, preparados a oferecer aos consumidores aquilo que eles precisam, né? Nessa palestra, eu tive a oportunidade de lembrar uma frase muito interessante, né? O fundador da Apple, poxa, o Steve Jobs, eles perguntaram para ele, né? O tamanho da pesquisa de mercado que ele fez para criar o iPhone. Ele falou, eu não fiz pesquisa de mercado nenhuma. O consumidor ia falar o quê? Que ele queria um iPhone, que ele queria um smartphone. Quer dizer, muitas vezes o consumidor não sabe ou não conhece o rol de coberturas, de produtos que nós temos no mercado para lhe prover a proteção. E cabe a nós, não adianta a gente delegar essa responsabilidade, ela é nossa, são dos corretores, das seguradoras, de oferecer aos consumidores esses produtos e essa proteção. Para isso, a gente tem que estar preparado. Então, o objetivo do CSP, se eu fosse resumir, ele se concentra nisso, buscar a capacitação. Nós não tratamos no CSP de política, nós não tratamos de outros assuntos. O nosso assunto é exclusivamente técnico, buscando a capacitação do mercado. E nisso eu tenho que agradecer muito o apoio fundamental das beneméritas, agradecer o apoio aí das instituições principais do nosso mercado, que é o Sincor, o Sinseg, a escola, a FENACOR, a FENAPREV, a FENASAúde e a CNSEG. Muito obrigado. Eu resumi aqui as 18 páginas que eu tinha preparado de discurso, né, por recomendação aí da nossa assessoria, e eu devolvo a palavra aí para o Rick. Muito obrigado, gente. Bom dia. Senhoras e senhores, pela palavra do senhor presidente do CSPMG, João Paulo Moreira de Mello, então, oficialmente, encontra-se aberto esse evento. Gostaríamos também de registrar a presença do senhor presidente da Aconseg Minas Gerais, Robson Augusto Carneiro. Cenário atual e perspectivas do seguro de vida no Brasil. Para apresentar o tema, convidamos o senhor Jorge Pullman Nasser, que é graduado em Propaganda e Marketing pela Universidade Paulista, Unip, cursou o PGA, Programa de Gestão Avançada Bradesco, da Fundação Dom Cabral, com IMP, Advanced Management Program, pela University of Pennsylvania, The Wharton School, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Integra a Organização Bradesco há 36 anos. Como profissional de carreira, passou por diversos cargos no Banco Bradesco, na Bradesco Vida e Previdência e Bradesco Seguros. Foi diretor de marketing do Grupo Bradesco Seguros e do Banco Bradesco. Atualmente é diretor-presidente do Bradesco Vida e Previdência S.A., da Bradesco Capitalização S.A. e presidente da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENAPREV. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor Jorge Nasser. Muito bom dia a todos. Antes de mais nada, a minha satisfação de estar participando desse evento. Gostaria de agradecer o convite do meu caro amigo presidente João Paulo Moreira de Mello, do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais, né? E da satisfação de participar desse 7º evento, desse 7º encontro, e pela segunda vez, né? Tive a oportunidade também de participar do 6º e sempre uma grata oportunidade de nos revermos, né?
Agradecer também a todos do CSP, Sérgio Prats, vice-presidente, a Fabiana Rezende, diretora social, o Rogério Gebim, diretor de seguros, Maurício Tadeu, diretor. Destacar a presença também de Maria Filomena Branquinho, presidente do Sincor de Minas Gerais, do Silas Casarraia, presidente do CVG de São Paulo, do Antônio Santa Catarina, presidente do CVG do Espírito Santo, do nosso amigo também Carlos Ivo Gonçalves, conselheiro do CVG do Rio de Janeiro, Fausto Dória, presidente do Clube dos Seguradores da Bahia, Wesley Andrade, representando o Sindiceg de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, membro também do Conselho Fiscal do CSP, o nosso amigo Ronald Kaufmann, também da linha Loma, destacar a presença também de Robson Augusto Carneiro, da Conseg, e do meu amigo, conselheiro também da CNSEG e da Bradesco Seguros, meu irmão Eugênio Velasquez também, né? Em nome deles, eu gostaria de saudar a todos os demais profissionais, né, do seguro que participam desse evento e dão a grata honra de estarem assistindo a essa palestra, né? Agradeço a oportunidade também de poder dividir algumas visões do nosso mercado de seguro, né, do seguro de pessoas, e dizer da satisfação de estar representando a FENAPREV, que é uma entidade que congrega 66 seguradoras de vida e previdência que fecharam agora o primeiro semestre desse ano administrando um total de ativos em previdência privada de quase R$1 trilhão, né? Ou seja, 967 bilhões de reais, com cerca de 13,5 milhões de participantes, e no seguro de pessoas apresentou prêmios diretos de cerca de 21 bilhões de reais, com mais de 30 milhões de segurados. Mas talvez o dado mais importante dessa presença das seguradoras que compõem a FENAPREV esteja no valor das indenizações pagas no Vida. No final desse primeiro semestre, atingimos a importante marca de 5,3 bilhões de reais de indenizações pagas, e isso 7,4% acima do registrado no período de 2019. Esse valor, naturalmente, considera as coberturas por morte, funeral, coberturas de atraso de prestações de financiamentos, pagamentos de mensalidades de colégios em decorrência do desemprego, reembolsos de despesas de viagem que foram canceladas nesse momento tão difícil que estamos vivendo. E isso retrata a abrangência de atuação dessa nossa indústria, né? Da indústria de proteção de previdência e seguros de pessoas, né? Para nós da FENAPREV, esse é um momento em que as pessoas precisam de ainda mais de apoio, de proteção e principalmente de orientação. Isso aumenta nossa responsabilidade de continuarmos fomentando nossas relações com os entes que compõem o nosso mercado para aprimorarmos ainda mais nossos produtos, serviços, nossas relações de fato. E aqui eu gostaria de fazer uma saudação especial aos meus colegas da CNSEG, da FENSEG, da FENASaúde, da FENACAP, nossos amigos da ABRAP, da FENABER, agradecer também o espaço, né, de diálogo com os profissionais da SUSEP, com os nossos parceiros da FENACOR, da Escola de Negócios e Seguros, do Sindicegs, do Sincors e demais associações e entidades que fazem parte, de fato, desse imenso mercado segurador nacional, né? Eu não poderia deixar de destacar a importância de iniciativas como essa do CSP de Minas Gerais, que proporcionam, de fato, a abertura de um espaço para tratarmos aqui de assuntos relacionados ao nosso papel na sociedade e, principalmente, em momentos tão difíceis como o que estamos experimentando
nesses últimos meses. Agora, mais do que nunca, eu acho que estamos cumprindo o nosso verdadeiro papel de agentes transformadores em nossa sociedade. E, nesse contexto, eu gostaria de trazer um olhar específico para esse momento atual que estamos atravessando, né? O impacto dessa pandemia desafiou nossa capacidade de fazer diferença, de fato, na vida das pessoas, sejam nossos segurados, sejam nossos colaboradores, sejam nossos parceiros, né? E nos obrigou, quase como trapezistas, a darmos saltos triplos, mas agora sem redes de proteção. Nós, da noite para o dia, levamos nossos escritórios para casa, invadimos a vida dos nossos familiares com o nosso dia a dia profissional, enfrentamos nossos limites, transformamos nossa forma de fazer as coisas, superamos muitos obstáculos e encaramos o novo. E mais do que isso, eu acho que a grande lição de tudo isso é que nós aprendemos com as nossas dificuldades. Sem nenhum tipo de roteiro ou ensaio, nós escrevemos uma história inédita no mercado de seguros do nosso país. Se, por um lado, havia necessidade urgente de preservar a saúde de nossos amigos, colegas e familiares, por outro lado, existia o nosso indelegável compromisso com a nossa missão de levar proteção e conforto para quem, de certa forma, confiou em nosso trabalho e em nossos produtos. Ou seja, nós precisamos preservar nossos processos e precisávamos, desde o início, né, preservar nossos processos, serviços para atender a tempo e a hora nossos clientes e seus familiares. E, numa velocidade inédita na história do mercado segurador, testemunhamos a verdadeira revolução na forma de disponibilizar serviços em meios digitais. Conceitos como desmaterialização de documentos, digitalização de processos, interação remota, passaram a fazer parte, então, desse nosso dia a dia e acredito que de forma definitiva. Exames de subscrição foram substituídos da noite para o dia por uma simples ligação telefônica. A apólice passou a ser digital. Documentos de sinistros encaminhados via uploads. E uma infinidade de novas soluções foram colocadas em prática em tempo recorde, nunca visto anteriormente. E hoje, podemos dizer que passado o primeiro impacto, né, da surpresa, do imponderável, do desconhecido, de uma pandemia sem precedentes, né, na era moderna, nós podemos dizer que lutamos o bom combate. Preservamos expectativas e anseios de nossos segurados. E com uma postura madura, responsável e, mais do que isso, competente e comprometida, nós estamos pagando resgates de previdência, auxílios, indenizações por morte, inclusive ocasionadas pela Covid-19, que são fundamentais para auxiliar nas necessidades de nossos participantes e, principalmente, de seus familiares. E aqui eu acho que fica a nossa manifestação sincera de gratidão para todos os profissionais securitários que, dentro de cada seguradora, cumprem o seu papel de forma brilhante para levar um pouco de conforto para as pessoas que sofrem pelas perdas irreparáveis de seus entes queridos. Não poderia deixar de agradecer também a todos os corretores que, de forma extremamente profissional, assumiram essa responsabilidade conosco. Seja na orientação dos nossos clientes, seja pela forma com que conseguiram manter o foco e motivação para continuar levando proteção para novos clientes. Eu acho que essa força de mobilização dos corretores
extrema importância, inclusive para a continuidade de nossos resultados nesse momento tão difícil. Então, fica aqui o nosso registro de gratidão a todos esses profissionais. Eu acho que, em última análise, nós provamos e experimentamos que, mais uma vez, juntos, nós somos mais fortes. E, por isso, precisamos continuar cultivando nossa humildade de aprender e nossa generosidade para ensinar. Eu acho que esse é o segredo do nosso mercado, é o segredo de eventos como esse do CSP Minas Gerais. Não foram por acaso 10 anos de existência. Foi uma construção no dia a dia. Nós sabemos que tudo vai passar. Acredito, como muitos, que estamos vivendo um tempo transitório. A maioria das pessoas chama isso de um novo normal. Mas aqui eu gostaria de reconsiderar ou contextualizar esse novo normal. Eu acredito que nós estamos vendo uma aceleração de situações que já estávamos vivenciando antes, mas que até então vinha numa velocidade totalmente diferente da atual. Se avaliarmos de forma mais atenta, né, nós vamos perceber que, na realidade, nós fomos forçados a acelerar as mudanças que já vinham em andamento. A economia, em geral, revelou alguns exemplos que passaram a fazer parte de nossas vidas naturalmente, né? E alguns exemplos, né? Eu acho que o trabalho remoto, a videoconferência, o home office, as aulas online, os cursos online, né? Com recordes de vídeos, de técnicas de como fazer pães e doces. Nem todos conseguimos acertar, mas estão disponíveis. A telemedicina, as compras online numa escala muito maior, a necessidade do delivery, isso sem contar com esse novo mundo das lives, né? Com o conteúdo do nosso mundo profissional, como essa que estamos fazendo agora, mas também que permitiram o acesso, né, a outras fontes de informação e também de entretenimento, né? Além, é claro, cada um ganhar uma obra do vizinho durante essa pandemia, que todos nós temos experiência para contar, né? Mas por que iniciei com esses comentários sobre esse momento, né? Porque o que vemos em nosso mercado de seguros é, muitas vezes, uma simplificação de uma definição de futuro. E essa simplificação é muito perigosa, né? Então, eu acredito que o novo normal, para muitos, é algo como definitivo e imutável. E eu acho que muitas vezes é um equívoco ter essa forma de encarar esse novo normal, ou esse novo momento que virá. Previsões aqui que muitos fazem, que acho que vale a pena a gente reavaliar um pouco. Previsões como uma transformação na forma de relacionamento das pessoas, o fim dos escritórios e a mudança do ambiente corporativo, a consolidação definitiva do digital como principal veículo de transformações e transações de consumo, né? O fim do intermediário. E nos ramos de seguro, isso afeta diretamente o corretor de seguros. O domínio de plataformas no mercado e insurtechs, e etc, etc, etc. Eu acho que, no meio desse cenário, nós precisamos relativizar o que é fato do que é opinião. Acho que podemos chegar a algumas constatações que, ao meu ver, fazem todo sentido nesse momento. O relacionamento entre as pessoas vai sofrer uma adaptação, pelo menos até a chegada de uma vacina. O bom senso diz, para evitarmos aglomerações, usarmos máscaras, redobrarmos os cuidados com a higiene das mãos e todos os cuidados que já aprendemos até aqui. Mas não podemos esquecer, o ser humano é gregário. Precisamos estar juntos. Ele precisa estar perto um do outro, contar suas histórias, dividir suas experiências, suas emoções, enfim, precisa de calor humano. Então, tudo é uma questão de tempo
para que possamos, de fato, voltar para um momento, digamos, de conforto e segurança de nossas interações com as pessoas. Outra previsão trata o fim dos escritórios convencionais, do ambiente corporativo, como foi até bem pouco tempo, como experimentamos. Aqui é óbvio que vamos avançar com as ideias do trabalho remoto, do home office, de um novo olhar para a jornada de trabalho, com uma redução da necessidade dos espaços físicos com as dimensões que tínhamos até hoje. Mas, sinceramente, eu acredito também que nossas empresas vão precisar equilibrar essas iniciativas de modo que não se perca a sensação de pertencimento de seus colaboradores, a cultura empresarial, o convívio saudável entre as pessoas. Portanto, é fato que que haverá uma mudança, mas com o desafio de não perdermos a identidade de nossas instituições. Agora, eu acho que, mais do que nunca, precisamos ter um olhar para aquilo que vai melhorar as relações no ambiente de trabalho. Agora, um outro ponto, nós podemos pensar sobre a consolidação do digital como principal meio transacional. Eu acredito que o digital tem um papel definitivo no processo de melhoria nas jornadas dos consumidores. Isso é indiscutível. Sem dúvida, houve uma aceleração importante nos processos e transações que trouxeram conveniência para todos nós. Isso vale para praticamente todos os tipos de produtos e serviços. Mas acredito que no mundo de seguros, o digital ainda deve ser visto como meio e não como fim. E vou falar daqui a pouco, inclusive, do papel do corretor de seguros nesse sentido. Eu acho que nesse cenário existe uma diferença ainda importante na cultura de consumo de seguros com demais bens de consumo e serviços de nossa sociedade. Isso vale como desafio ainda maior, inclusive, principalmente, para as novas plataformas, para as insurtechs, que começaram e começam a atuar no nosso mercado. Mas agora, eu gostaria de destacar um ponto que acredito ser fundamental para o nosso debate. A discussão sobre o papel do corretor de seguros nesse momento de transformação. Como comentei anteriormente, uma das previsões para o futuro, pós-pandemia, é sobre o trabalho do corretor de seguros frente ao avanço de uma ideia de possível desintermediação no mercado de seguros. Aqui temos um ponto para reflexão que antecede essa discussão. Qual o papel do corretor de seguros? Qual o papel do novo profissional de seguros? E aqui eu faço um paralelo aqui, e já lamento informar que eu considero que nós passamos por um momento de Covid muito dramático. E eu lamento informar que o vendedor de seguros faleceu com a Covid-19. E vamos lembrar que esse vendedor, ele viveu muito mais tempo que vendedores de enciclopédia, que os profissionais de datilografia, que os telegrafistas, que os representantes do Touring Club Brasil. Eu acho que todos nós que passamos por um curso de vendas no passado, e eu tive essa oportunidade de ser vendedor de seguros também, deve lembrar de cada letra da técnica de AIDA, né? Da técnica de AIDA: atenção, interesse, desejo e ação. Somente muito tempo depois acrescentaram um S no final dessa expressão, que representava satisfação, sem definir se era do cliente ou do vendedor, de fato, né? E aqui esse papel do vendedor, ou do vendedor de seguros, eu lembro uma frase do Woody Allen, que com o humor ácido dele, né, que criou uma frase que fala um pouco da visão sobre o antigo vendedor de seguros, né? Então o Woody Allen falou: existem coisas que podem ser piores do que a morte. E aí ele pergunta: alguma vez você passou um final de tarde
ouvindo um vendedor de seguros? Essa é a visão do vendedor de seguros, que necessariamente está ultrapassada. Não há mais espaço para conhecermos ou concebermos a venda de impacto, né? Das letras miúdas em contratos, para orientações superficiais sobre produtos e serviços, para tolerar a insatisfação do cliente como algo normal do processo. É preciso valorizar cada vez mais a postura ética de nossos negócios. A ética não é opção. Aqui, por sinal, o filósofo, o professor Mário Sérgio Cortella, ele traz uma definição de ética que eu acho extremamente apropriada. Ele coloca que a ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para definir as 3 grandes questões da vida. Quero, devo, posso. E aí ele fala, tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. E tem coisas que eu posso, mas não quero. Então, eu acho que esse cenário, ele abre, então, para a atual missão, né? Para a figura do sucessor do vendedor de seguros. Aqui é a hora e a vez do consultor de benefícios, do consultor de seguros. E esse consultor nasce do aprendizado, do estudo, da formação, do aperfeiçoamento constante. E isso, eu acho que um voto aqui também de reconhecimento a tudo que as associações e o próprio CSP Minas Gerais tem feito de formação do corretor. Um profissional que vai utilizar as soluções que vão ser disponibilizadas pelas seguradoras, assim como as seguradoras irão utilizar cada vez mais Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, embarcadas em suas estratégias de CRM e marketing de relacionamento, os profissionais do seguro precisam capacitar-se para estarem em linha com esse novo momento. O seguro de vida foi autorizado no Brasil em 1855. Nós estamos completando 165 anos do nascimento do seguro no Brasil. E nesse momento, eu acho que o seguro está renascendo de uma necessidade real de proteção das pessoas nesse momento tão difícil. O seguro de vida individual cresceu 34% nesse primeiro semestre. Foram mais de 3,3 bilhões em prêmios. Mas é importante lembrar que ainda tem baixa penetração no Brasil, representando apenas 1,5% do PIB. Somente 19% da população brasileira conta com um seguro de vida, considerando todas as modalidades. Se olharmos o seguro de veículos, esse percentual é de 30%. Ainda somos uma sociedade em que as pessoas protegem os seus bens sem proteger a própria vida. E é fácil constatarmos que o nosso mercado de seguros de pessoas ainda é apenas a ponta do iceberg. E, por isso, a importância do profissional de seguros aumentar a sua atuação por meio de novas tecnologias e novos conhecimentos. É indiscutível. O mercado mudou, o mundo mudou, a mudança é parte do nosso dia a dia. É preciso olhar para o mercado nosso mercado de seguros, de uma forma holística, com um conceito mais abrangente do seguro, desse mundo do seguro de pessoas, que inclui acidentes pessoais, seguro educacional, seguro viagem, prestamista, internação hospitalar, perda de renda, diária de incapacidade temporária, entre outros segmentos. Vale lembrar também assistências como residencial, sexta natalidade, cesta básica, motorista amigo, pet, concierge, sem contar com outras coberturas que vão surgir dessas novas necessidades do pós-pandemia. A pandemia está trazendo uma nova perspectiva de proteção. Não temos, com certeza, não temos todas as respostas para os desafios que virão. Mas, olhando para a nossa história, nós podemos concluir que mais importante que ter as respostas é saber fazer as perguntas certas.
E mais do que isso, sabemos o que não queremos e não devemos fazer para preservarmos a sustentabilidade do nosso mercado. E aí, mais uma vez, contamos com o consultor de seguros para ocupar esse importante papel nesse cenário. Contamos com vocês para continuarmos cumprindo nossa missão de proteger as pessoas. E aqui eu vou chegando ao final da minha participação, mas para concluir a minha fala, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o tempo em que estamos vivendo, né? Há alguns dias atrás, eu assisti uma entrevista com o meu amigo Walter Longo, hoje consultor, palestrante, extremamente renomado, que chamou a atenção para um fato muito comum no mundo dos negócios, no mundo corporativo em especial. Ele lembrou que, normalmente, uma companhia é formada, e as empresas são formadas por 3 tipos de pessoas. As que fazem acontecer, as que deixam acontecer e as que perguntam o que aconteceu. Tenho certeza que a postura que nos trouxe até aqui foi a primeira. Afinal, todos nós sabemos que vocês fazem acontecer todos os dias. Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição para perguntas. Obrigado. Agradecemos ao senhor Jorge Nasser pela brilhante apresentação. Muito obrigado pela participação em nome do CSP-MG. E o convidamos a permanecer conosco para o debate que será realizado na sequência. Mesmo virtual e remotamente, receba de todos nós o nosso aplauso, o nosso agradecimento e reconhecimento pela participação. Muito obrigado. Muito obrigado. Convidamos, então, para comentar o debate sobre o assunto abordado na palestra, os senhores João Paulo Melo, presidente do CSP-MG, Wesley Andrade, representante do Sindiceg, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, Maria Filomena, presidente do Sincor-MG, e para atuar como mediador do debate, convidamos o diretor do CSP-MG, senhor Maurício Tadeu. Bom dia a todos. Novamente, sejam muito bem-vindos. Nasser, mais uma vez, muito obrigado aí pela gentileza, colaboração. Gostei muito da sua frase aí, que diz humildade para aprender e generosidade para ensinar, né? Acho que isso é fundamental, especialmente nesse período que eu chamo um período de acolhimento, né? De aglutinação, mas uma aglutinação necessária na direção de compartilhar, né? De cooperar, né? E, sobretudo, de prestarmos o servir para a sociedade, nesse sentido de buscar cada vez mais a ideia do mutualismo, né? De fato, o mutualismo, né? Que é a nossa praia, né? Parabéns aí pela palestra, pelas instigações. A gente tem perguntas aqui, mas antes de formular, eu vou pedir ao João Paulo, na qualidade aí de presidente do CSP, que faça aí as suas considerações a respeito da sua apresentação e, eventualmente, dirige alguma pergunta a você. Na sequência, Wesley, como representante do Sindiceg, por favor, Wesley, e depois a Maria Filomena, nossa querida amiga aí, presidente do Sincor, Minas Gerais. João Paulo, por favor, você inicia. Ô, Nasser, obrigado, Maurício. Ô, Nasser, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela sua apresentação, sua fala, né? É sempre um momento de reflexão. A gente ouvir um dirigente da sua estatura e um dirigente de uma instituição, né? É tão importante quanto a FENAPREV. Os números que você apresentou aí dá a ideia da dimensão do nosso mercado, né? 66 seguradoras, 5,3 bi de indenizações em 6 meses, né? Eu acho que as seguradoras, Nasser, deram uma demonstração, sem dúvida nenhuma, uma demonstração assim de prontidão, né? Acho que a palavra é essa. Eu vi várias lives, né?
Tem até aquela imagem do menininho que fica com medo de abrir a geladeira e tem um link de uma live lá, né? Enfim, foram várias lives que eu assisti, inclusive com presidentes de seguradoras, né? É impressionante como é que o mercado, as seguradoras se movimentaram tão rapidamente, né? Para atender esse momento. E eu elogio também os corretores de seguros, porque os corretores de seguros deram uma demonstração também de extrema prontidão para este momento. Quer dizer, eles também se movimentaram e muitos, eu conheço, se eu for aqui lembrar, pelo menos uns 15, assim, lembrando rapidamente, que comentaram comigo que estavam decidindo pela mudança do escritório para dentro da sua casa, né? Quer dizer, vários corretores. O João Paulo, eu fechei o escritório porque tinha 60 dias que eu não ia lá e eu cheguei à conclusão que não precisava mais. Então, esse é o cenário que a gente está vivendo. Uma coisa que veio se avisar, que ninguém estava preparado, mas que o mercado de seguros, e aí eu digo o mercado de seguros como um todo, reagiu prontamente, né? A elogiar a postura das seguradoras. A minha formação toda é técnica, Nasser, né? Eu sou corretor de seguros somente apenas 10 anos. A minha formação é toda técnica, área de produto, enfim, e me surpreendeu positivamente, né, a rapidez que as seguradoras decidiram pela cobertura da Covid, né, que é risco excluído desde sempre, a pandemia. E as seguradoras reagiram rapidamente, eu acredito que um mês, máximo 40 dias, 45 dias, apesar de não ter tido intervenção de SUSEP ou de deputados, né, que estão sempre prontos lá a criar alguma lei sobre o seguro e etc., muitas vezes sem a contrapartida técnica, foi iniciativa das próprias seguradoras a cobertura da Covid. Registrar também aí essa nova visão, né? Rapidamente o mercado se movimentou, como você bem disse, para novos produtos, novas rotinas, principalmente novas rotinas, tanto na contratação quanto na liquidação de sinistros, né? Eu tive de sabor de um pequeno sinistro de automóvel nesse período, foi apenas um retrovisor e etc. Mas como é que a seguradora se movimentou rapidamente? Eu resolvi tudo por telefone, por WhatsApp, e foi rapidamente, fui lá, resolvi. A empresa também de vidros também totalmente integrado, né? Até parece que a gente treinou isso durante muito tempo, né? Tanto na área de seguros de bens, como eu estou citando, como na área de pessoas também. Várias seguradoras, que eu tenho alguns negócios aí, poucos negócios ainda, né? Mas se Deus quiser vão aumentar, liquidação de sinistro, tudo digitalizado e etc. Quer dizer, realmente a elogiar tanto as seguradoras quanto os corretores de seguros, né? E eu concordo plenamente com você no sentido seguinte, né? É difícil fazer exercício de futurologia nesse momento, né? Como é que vai ficar, como é que vai ser, relacionamentos, os escritórios, né? Mas uma coisa é certa, né? O digital veio para ficar. Nós não vamos mais dar passos atrás em determinados produtos, em determinadas rotinas, em determinados procedimentos. Nesse sentido, é que eu reitero aqui, né, a posição do CSP nessa busca incessante de capacitação. Nós estamos com 36 instituições, empresas, assessorias, corretoras, seguradoras, né, que estão investindo em capacitação. Acreditam no trabalho que a gente faz e, por causa disso, se mantiveram. Nós não perdemos nenhuma benemérita nesse período, né? De ajustes e etc., mas não perdemos nenhuma benemérita. E isso que o mercado, a resposta do mercado seguro tem que dar à sociedade. Olha, nesse momento crítico, a gente está cobrindo a pandemia que não cobria, tanto na cobertura de morte quanto no funeral e etc., né? Na
saúde, nós vamos ter um outro evento em setembro, mas também reagiu à altura da pandemia. E os corretores de seguros estão também se movimentando para atender a população nesse momento. A gente tem que sair desse patamar. Eu brinquei com o Maurício Tadeu outro dia numa palestra dele, né? Falei que muita gente fica falando negócio de novo normal, tem que ser meio anormal para se encaixar nesse novo normal. Não dá para pensar como a gente pensava há 2 anos, há 5 anos atrás. A gente tem que pensar diferente para se adaptar. Mas, certamente, a gente vai sair desse momento de pandemia, dessa crise, muito maior do que estamos. Muito mais preparados, com o casco muito mais duro, a gente partir realmente para massificar o seguro, para buscar aumentar a proteção. Vendo meu amigo ali, que eu queria citar, né? O Eugênio Velasquez, que te fez uma saudação aí, você também saudou ele. Poxa, ele falou a história do CSP, porque, se não me engano, há 7 anos atrás, ele fez uma palestra para a gente, junto com o Base, né? Sobre o microseguro, sobre a necessidade de massificar. E a vida do Eugênio aí é essa, falar sobre seguro, microseguro, massificar, chegar à base da pirâmide, né? Então, quer dizer, certamente, se a gente tivesse uma penetração maior no seguro de pessoas, no funeral, que seja, né? Certamente essa pandemia poderia ser passada de uma forma mais tranquila. E quantos por cento daquelas 116 mil famílias que perderam entes tinham seguro de vida, né? Se for aí os 10% da população, é muito pouco, né? A gente tem que estar preparado realmente para aumentar essa penetração no seguro, e eu acho que o papel aí do corretor de seguros é fundamental para isso, né? A pergunta que eu dirijo a você, Nasser, para encerrar, é se a Prev tem alguma noção do número de indenizações ou do valor de indenizações exclusivamente Covid que foi pago aí nesse primeiro semestre. Bom, primeiro, eu acho que você trouxe algumas considerações muito importantes agora, João, porque você tocou em alguns pontos que foram muito caros para todos nós, todas as nossas seguradoras nesse momento, né? Eu acho que o primeiro sentimento que nós tivemos nos primeiros movimentos, de quando sentimos que existia, de fato, um impacto de uma pandemia, foi nós pensarmos imediatamente, e sem termos combinados uns com os outros, que nós, de fato, corretores, seguradoras, o mercado em geral, o próprio regulador, as federações, associações e tal, nós percebemos que nós somos partes de um mesmo corpo. E, a partir disso, eu acho que 3 coisas foram fundamentais. O primeiro foi uma tolerância recíproca com alguns equívocos que, eventualmente, poderiam ser cometidos, porque era um momento em que nós estávamos descobrindo esse novo cenário, né, extremamente adverso. E quando você fala da questão da lembrança da indenização pelo Covid, né, que as seguradoras resolveram, então, de fato, né, fazer esse movimento para, de fato, passar por cima de algumas coisas que... Eu acho que aqui teve um equilíbrio entre 2 coisas que eu acho que são fundamentais quando você olha para o teu segurado, olha para o teu cliente. Primeiro é fazer o exercício da empatia, se colocar no lugar do outro. E, a partir desse exercício, eu acho que, em última análise, o que nós optamos foi trocar simplesmente a razão pela satisfação, pelo atendimento. Porque, se nós olhássemos pela razão, você vai lá na cláusula, lá você vê a cláusula de exclusão, você pode juridicamente se defender e tudo mais. Mas é uma comoção tão grande no momento que envolve toda a sociedade, envolve o mundo todo. Isso é uma questão que liga à humanidade. Nós não poderíamos ser insensíveis nesse momento. E eu acho que aqui vai também uma das coisas que você, en passant, citou. Nós continuamos enfrentando uma luta muito grande com ideias mirabolantes de projetos de lei, de sacadas fantásticas, de pagar sem precisar estar em dia o seguro e tudo mais, como se não existisse o mutualismo, como se não existisse o princípio básico da boa-fé do seguro e coisas do gênero.
Há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de participar também de uma dinâmica e eu fiz questão de buscar o número de projetos de lei que estavam tramitando em várias instâncias, seja em assembleias legislativas, câmaras municipais e tudo mais. 4.817, eu guardei esse número. 4.817 projetos tramitando, tratando, abordando algum tipo de visão sobre mudanças no seguro. Alguns são positivos? Obviamente que são. Mas outros são totalmente estapafúrdios, que não faz sentido nenhum, não agrega nem para o consumidor, nem para o segurado, nem para a sociedade como um todo. Então, quer dizer, foi uma luta muito grande, né? E a gente, na FENAPREV, e aqui também eu faço uma menção aqui de agradecimento, tanto ao Carlos de Paula, a Beatriz também, que está conosco no dia a dia dessa luta na FENAPREV, que são os nossos braços, né? Boca e olhos e ouvidos do mercado hoje, nas relações com várias entidades. Nós vivenciamos isso. A necessidade de explicar coisas que eram óbvias, que não poderiam ser simplesmente ignoradas, principalmente no que leva a impactos para o sistema como um todo. Mas eu acho que o que sobra de tudo isso, o principal, e quando você falou dessa responsabilidade do home office, de como a gente ia viabilizar novos processos, como ia direcionar novas soluções, eu acho que aqui tem coisas que a gente tem que fazer justiça. Cada vez que eu falo isso, vem um sentimento de gratidão profunda, e aí eu posso falar mais no dia a dia dos nossos profissionais do Bradesco, porque a gente está no dia a dia lá e eu sei que isso é realidade em todas as empresas do mercado. Eu acho que prevaleceu o espírito de equipe, a firmeza de propósito de todos os entes que estavam envolvidos nesse processo. E aí levou, de fato, a conseguirmos passar por cima disso, das dificuldades emergenciais e dar uma solução. Você pergunta se nós já temos a questão dos números da Covid. Nesse exato momento, né, tanto o De Paula quanto a Beatriz estão trabalhando nisso na FENAPREV para tentar trazer esses números consolidados. Ainda estamos num processo de levantamento disso com as companhias, mas eu posso te dizer que eu acho que o fundamental de tudo isso, se você for analisar nas nossas centrais de atendimento, isso do mercado todo, nas ouvidorias, nas reclamações, são mínimas em relação a algum tipo de inconsistência em pagamentos de benefícios. Eu acho que essa força-tarefa que as seguradoras fizeram fez toda a diferença nesse momento. E aí volto a ressaltar aqui o trabalho também, essa visão de trabalho conjunto com os corretores. Os corretores sabem das dificuldades que enfrentaram também, mas estavam ao lado de todos os seguradores, estavam ao lado das nossas equipes de processos, de pagamento de benefícios, para entender as limitações e passar por cima dessas dificuldades. Eu acho que quem ganhou, em última análise, com todas essas mudanças e toda essa nova realidade, foi a sociedade como um todo, né? Muito bem, Nasser. Muito bem. Obrigado, João Paulo, Obrigado, João Paulo, pelas considerações, pela abordagem. Você poderia falar muito mais tempo, né? Mas por uma questão de limitação aqui, eu sei que a língua está coçando aí. Obrigado, Nasser, pelas respostas. Wesley, eu vou pedir a sua gentileza, a sua atenção para, primeiramente, deixar a nossa querida amiga Filomena falar. Pode ser? Aí, na sequência, você conclui a participação das entidades representantes do nosso mercado, pode ser? Prazer. Então, ótimo. Filomena, obrigado. Filomena, por favor, a palavra é sua, seus comentários e sua pergunta. Bom dia. Obrigado, Nasser, pela palestra. Parabéns ao CSP. E a gente vai vivendo a vida, ficando mais velho e vendo os sonhos se realizarem, né? Eu me lembro direitinho o dia que o Hélio Loreno, o João Paulo e o Miranda foram ao Sindicato dos Corretores de Seguros conversar com o seu Roberto sobre o resgate do CVG Minas Gerais. E como o seu Roberto, na época, era presidente da FENACOR, viajava muito, ele pediu que eu, então, assumisse essa história.
E aí, depois de muita pesquisa, pela dificuldade e também pela vontade de modernizar o CVG, é que nós chegamos ao CSP e, com muito orgulho, né, hoje, nós temos um CSP atuante que congrega corretores e seguradores e as entidades do mercado. Então, parabéns à diretoria do CSP, e o Sincor MG continua de prontidão naquilo que for possível e que lhe couber. Ô, Nácia, me permite discordar um pouquinho de uma colocação sua sobre fim de intermediário. Eu não sei se eu entendi errado, mas eu penso o seguinte: uma categoria que detém a intermediação de 85% da produção de seguro no Brasil não vai acabar nunca. O que nós precisamos como classe, principalmente, fundamentalmente, as entidades de classe, os sindicatos e a FENACOR, e que também dependemos da classe, é de proporcionar uma modernização e uma maior profissionalização, através dessas lives, através de cursos, de treinamentos, onde nós temos a Escola Nacional de Seguros, que é perfeita no que ela faz. Então, a nossa grande preocupação é esta: o corretor tem que se entender como um empresário e um consultor do segurado, porque é o corretor que apresenta ao segurado esta ou aquela seguradora que vai dar atendimento e, né, às suas necessidades. Quer dizer, o corretor tem que entender o papel fundamental que ele tem enquanto intermediário nessa orientação ao segurado. E se adaptar a esse novo tempo. A pandemia, ela somente, infelizmente, acelerou o processo, né? Ela, de uma hora para outra, nos mostrou e nos pôs numa situação de que não poderíamos mais ter acesso às pessoas senão via internet. Então, é isto que a pandemia fez. E com relação à pandemia especificamente, logo em março, a FENACOR, né, se reuniu com a seguradora, se reuniu com a CNSEG e surgiu, então, a solicitação do pedido do pagamento das indenizações por pandemia, o que é um risco excluído nas apólices. Então, o corretor, ele precisa entender este papel fundamental que ele tem. As seguradoras hoje estão pagando, fazendo as indenizações pelo Covid, fruto desse entendimento, dessa parceria com a FENACOR, que é a maior representante dos corretores. E nesse quesito, eu quero aqui ressaltar que o PASE, né, uma entidade mineira, um clube de assistência de seguros, foi quem pagou a primeira indenização de morte por Covid no Brasil. Então, eu gostaria aqui de perguntar para você, né, como representante da federação, o que é que a federação pensa que ela pode fazer para contribuir neste universo de uma maior proporcionar mais aos corretores treinamentos dos vários produtos de seguradora. Isto porque nós, o Sindicato de Minas Gerais, né, com o apoio do Sindiceg, do CSP, inclusive o Maurício Tadeu está nesse nosso projeto, nós vamos lançar agora, até a primeira quinzena de setembro, uma plataforma interativa para treinamento de produtos de seguradora para o corretor de seguros. Vários dos diretores do CSP dirigem seguradoras que estão nesse projeto. Então, eu quero saber que contribuição a federação que você dirige tão bem pode nos dar neste momento. E obrigada a todos. Filomena, muito obrigado pela pergunta. E eu acho que tem
talvez eu não tenha conseguido deixar claro o nosso ponto de vista quanto à questão da intermediação. Eu fiz justamente uma comparação do que o mercado em geral normalmente fala do papel do corretor e do que nós acreditamos. E eu posso afirmar com certeza, eu não acredito na desintermediação e nós não acreditamos, o mercado não acredita nisso. E o contraponto que eu fiz foi justamente esse. O que acontece e que talvez o mercado cobre hoje é o papel do vendedor de seguros versus o consultor de benefícios, o consultor de seguros. Então, quando eu fiz o contraponto, na primeira parte, eu falei de algumas coisas que o público em geral, às vezes, fala do mercado e da nossa crença do que aconteceria. E justamente foi esse ponto que eu reforcei a importância do corretor. E sempre eu digo o seguinte, quando a gente fala do digital, das plataformas, eu vejo o digital como meio de facilitar atendimento aos clientes, informações aos clientes e tudo mais. Mas o papel do corretor, o papel do consultor, esse é indispensável, principalmente na nossa sociedade, que tem uma penetração muito baixa da cultura do seguro. Então, eu acho aqui, eu fico feliz que nós estamos alinhados, é só o entendimento que talvez tenha sido um pouco diferente aí de como se eu estivesse imaginando a desintermediação como algo factível, de forma alguma. Pelo contrário, eu acho que nessa pandemia, mais do que nunca, está comprovando o papel do consultor de seguros, a importância de ter esse esclarecimento. E aí, a outra ponta é o que nós estamos cada vez mais incentivando, né? Nós estamos cada vez mais próximos com a Escola de Negócios e Seguros, né, que é justamente o veículo que a gente precisa canalizar para que busque o conhecimento, que seja mais do que nunca a referência da formação desses profissionais. E aqui, o papel nosso das seguradoras é fomentar cada vez mais a formação dos corretores, seja através dos nossos programas de formação, de treinamento, seja estimulando as associações de classe, os Sincors, todos os entes desse mercado que trazem, de fato, essa contribuição para a formação desse profissional. Agora, eu gostaria de reiterar o nosso respeito, o nosso reconhecimento do papel do corretor de seguros e principalmente desse consultor nesse novo momento que nós estamos atravessando e que virá aí pela frente, de um mercado que vai amadurecer para a necessidade de seguro, infelizmente na dor, né? Mas vai amadurecer para a realidade do seguro. E aí sim, eu acho que como agente transformador da sociedade, o papel do consultor, o papel do corretor de seguros, ele é indispensável. Então, deixo aqui mais uma vez claro a nossa visão de respeito e apoio total a esse profissional que, sem dúvida nenhuma, nos trouxe até aqui e vai continuar ao lado das seguradoras, oferecendo o que há de melhor para os nossos consumidores, para os nossos participantes e segurados. Inácio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Filomena, pelas suas considerações e pela defesa que você faz sempre sobre a classe dos corretores, né, Inácio? Mas é isso mesmo. Acho que o debate enriquece, é assim, né? É exatamente buscando o objetivo principal, que é justamente atender o mercado de consumo, né? Com intermediação inteligente, apropriada e principalmente preparada profissionalmente, né? Acho que é mais importante a profissionalização dessa intermediação cada vez mais intensa, seja através da Escola de Negócios Seguros, seja através das seguradoras. E aí, nesse sentido, Wesley, por favor, as suas considerações, você representando o Marco Antônio Neves, presidente do Sindseg Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás, é isso? Não necessariamente nessa ordem. Por favor, Wesley. Isso aí, responsabilidade grande, né? Maria de primeira viagem, então, vocês me perdoem qualquer gagueira, a mão tá gelada aqui para falar com a figura da estirpe, do Nasser. Saiba que estou aqui, me sinto honrado e privilegiado de ter essa oportunidade de estar falando contigo e para esse grupo seleto de pessoas aqui. Um prazer, tá? E uma honra. Pessoal, então, em nome do presidente do Sindseg, Marco Antônio, dos nossos colegas lá,
queria fazer algumas considerações para fechar com uma pergunta. É o seguinte, imagina só, né? Você disse que a gente foi convidado, né, a dar saltos triplos sem rede de proteção, sem nenhum aviso prévio, né? E a nossa missão é essa, né? De fazer diferença na vida das pessoas, de oferecer proteção. E aí, diante desse cenário, é inegável os números que você trouxe de crescimento, de comportamento do mercado como um todo, seguradora, corretores, né? Toda essa rede de distribuição que tem mostrado o valor que tem nesse período. E achei interessante o ponto que você trouxe, né? Que coaduna com a nossa visão também de que o relacionamento apenas está sofrendo uma adaptação, né? Que a gente vai ter sim uma consolidação do digital, uma aceleração disso como meio para operacionalizar o negócio, né? Para favorecer um desenvolvimento maior. Porém, o relacionamento, né? E a profissionalização que é entregue ao mercado, ao cliente, através do corretor de seguros, na nossa visão, também não sofrerá nenhuma mutação. Pelo contrário, será elevado a partir desses meios que se consolidam, né? E aí, eu faço a seguinte pergunta, né? Você começou trazendo a questão aí de fazer a diferença na vida das pessoas e terminou dizendo de pessoas que fazem acontecer. Na nossa visão, essas pessoas são os corretores de seguros. E esse número de 34% não tem a ver só com demanda, tem a ver com o nosso mercado reagindo também, né? O corretor de seguros, as seguradoras provocaram também, trouxeram bastante capacitação e o corretor pegou na mão e foi junto e tem feito um papel fantástico, os números são inegáveis, né? Aí a pergunta é a seguinte, você acredita que essa evolução continue nessa velocidade pós-pandemia? Wesley, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que você tocou num ponto que para mim é muito caro, né? Quando nós, como responsabilidade de profissionais do seguro, e eu diria até profissionais da proteção das pessoas, né? Que é muito mais amplo do que isso, porque em última análise eu acho que o seguro é um negócio. Agora, o que a gente faz é muito além do negócio. É transformar as vidas das pessoas, e aí essa expressão é a mais correta mesmo, Wesley, que é fazer a diferença na vida das pessoas. Se você quiser saber a diferença do trabalho, da nossa responsabilidade na sociedade, pergunte para alguém que perdeu um ente que era o pilar central, tanto financeiro quanto emocional da família, pergunte qual é o sentimento de saber que não existia um seguro de vida para essa pessoa, que essa pessoa não tinha deixado uma cobertura para sua família. Então, aí está a responsabilidade nossa de fazer, de fato, a diferença na vida das pessoas. E eu acho que, mais do que nunca, quando a gente olha o nosso trabalho, e por isso eu acho que eu sempre fui muito crítico de quando nós falamos nós e eles, nós seguradores, eles corretores. Volto a dizer que nós fazemos parte de um mesmo ecossistema. A partir do momento que a gente entender, de fato, que nós somos parte de um mesmo corpo no processo de levar, é um processo de evangelização do seguro no Brasil. É uma responsabilidade muito grande que nós temos. E essa responsabilidade só se vai fazer diferença, de fato, na vida das pessoas, se nós estivermos cada vez mais próximos com essa relação que sempre tivemos de transparência, de sinceridade. Nem sempre concordamos, hein? Isso é importante dizer, né? E eu acho que isso é o que se faz a gente crescer a cada dia, né? Você poder discordar de ideias, poder dar opiniões, poder trazer novos ângulos de um mesmo assunto. Mas eu acho que o fundamental aqui é sabermos da nossa responsabilidade de continuar fazendo a diferença na vida das pessoas através do nosso trabalho, através do nosso entendimento e, mais do que isso, através do respeito recíproco que sempre tivemos entre os nossos entes, entre todos nós que fazemos parte desse mercado, que é um mercado que já tem uma história extremamente importante e vai construir uma história ainda mais importante daqui para frente.
Muito bem. Obrigado, Wesley, pela participação e considerações. Obrigado, Nácia, mais uma vez pelas respostas. Nós temos aí uma mudança recente, Nácia, que é a questão da aprovação definitiva da LGPD, né? Saiu ontem, foi aprovada na Câmara, passa pelo Senado agora, próximo. E eu vou pedir, a Maria Filomena me passou um pedido aqui, eu vou conceder esse pedido a ela, para que ela faça uma abordagem em relação ao papel que as seguradoras estão fazendo em relação à LGPD. Por favor, Maria Filomena. Não, é só o seguinte, como o Maurício Tadeu bem o disse, ontem foi aprovado na Câmara a questão da lei LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021. E hoje será, com certeza, aprovado no Senado. Então, já existem muitas seguradoras exigindo que o corretor de seguros assine um termo de responsabilidade de cumprimento desta lei. Então, eu gostaria de passar esse esclarecimento que não há que assinar termo algum, por 2 razões. Primeiro, que é extemporâneo. Se a lei só entra em vigor em 1º de janeiro, não há que o corretor assinar termo algum de responsabilidade a partir de hoje. E segundo, está programado para a próxima sexta-feira uma reunião da FENACOR com a CNSEG e as federações para tratar exatamente deste assunto, como foi feito à época da 382, da resolução 382. Então, nós vamos ter essa reunião exatamente para clarear que papel o segurador tem neste processo e qual é o papel do corretor. E também para a gente poder orientar a classe adequadamente, né? E a classe é o mercado de seguros, que tanto o corretor tem que ser treinado, esclarecido nesse sentido, como os próprios seguradores. Então, eu peço que as seguradoras retirem essa exigência, porque hoje ela é absurda. Então, desculpe, talvez seja um assunto que não devesse ser tratado aqui, mas os negócios estão acontecendo na velocidade do tempo, eu não me contive. Filomena, Maurício, posso responder? Por gentileza. Na realidade, eu não vou nem responder, né, Filomena? Eu vou comentar, né? Porque a resposta, nós não temos respostas ainda, tá? Mas, assim, eu acho Filomena, que... Bom, primeiro, eu considero, e aí me permite, eu me sinto em casa aqui com vocês, tá? Então, eu posso falar aqui muito tranquilo, embora a luzinha da gravação esteja ligada, né? Mas o que eu acho é o seguinte, não tem pergunta que não possa ser feita, Filomena. Eu acho que isso é importante desse diálogo franco e aberto que a gente estabelece nesse tipo de dinâmica, né? A questão da LGPD, você, na pergunta e no comentário, você já deu a resposta, né? O encaminhamento da LGPD com FENACOR, com o CNSEG, com as federações, é o mesmo encaminhamento da 382. E o encaminhamento parte do diálogo, parte da conversa, parte de como nós vamos nos entender e como vai ser a visão disso. A questão de obrigar ou não obrigar, assinar ou não assinar, o que termo que seria, que tipo de documento e tal, isso é muito, muito precoce ainda para falarmos. A reunião vai acontecer na sexta-feira. Tenho certeza que nós vamos chegar a um alinhamento satisfatório, semelhante ao que chegamos na 382. Então, eu acho que não tem motivo nenhum para nenhum tipo de beligerância. Eu sempre falo para o Armando Virgílio, nosso presidente da FENACOR, eu digo para ele, Armando, vamos sempre de vez em quando a gente abana para mostrar que está todo mundo desarmado, mesmo virtualmente. Porque a intenção nossa é a melhor possível, é a do diálogo. Lembro sempre que a gente sempre imagina que nós estamos no mesmo mercado, né? Não é um contra outro, não somos nós e eles. Então, eu acho que é muito tranquilo e nós vamos chegar, como em outros momentos, nós vamos chegar num alinhamento que deixe todo mundo confortável no processo, né? Então, muito tranquilo isso. Mas obrigado pela pergunta, obrigado pela provocação. É sempre bom, Filomena. Filomena, obrigado mais uma vez. Nácia, ótima resposta. Acho que é isso aí, encontrar os caminhos juntos, né? Muito bom. Nós temos... Saiu recentemente, Nácia, não sei se você viu na revista, não sei se foi na época ou CSA, uma frase muito assim,
Deus me live, né? Porque tem tantas lives no nosso mercado que Deus me live, né? Mas é muito interessante porque nós estamos aqui com mais de 200 inscritos nesse painel, nessa sua apresentação. E eu quero registrar aqui que tem muitos elogios à sua pessoa, à sua apresentação, Obrigado. à sua visão de mercado, à sua habilidade em tratar, né, com todo o mercado aí. Então, fiquem os nossos agradecimentos. Também elogios à organização do evento, João Paulo, né, e toda a diretoria do CSP, MG. E temos presenças aí de todo o país, né? Muito bom estar revendo amigos aí de São Paulo, Rio, etc., né? Para não citar Bahia e todos os demais. E a primeira pergunta que está dirigida a você é do Silas, nosso companheiro lá de São Paulo, e ele faz duas em uma. Ele nos pergunta a você aí sobre a questão da inovação e das oportunidades para os corretores nas questões relacionadas aos seguros individuais. Essa é a primeira pergunta, por favor. Silas, um abraço, obrigado por estar conosco aí também. O Silas, um amigo de longa data aí, um amigo querido, e eu acho que as oportunidades, a gente está descobrindo a cada dia como trazer mais conveniência para o cliente e mais praticidade para o corretor. Eu acho que cada vez mais a gente consegue, através... E aí eu volto a dizer, né? Aí tem o papel do digital, tem o papel das novas tecnologias, tem o papel da inovação. Sempre quando a gente fala em inovação, se imagina alguma coisa disruptiva, né? Quase como o João lembrou aqui da Apple, né? Nem sempre é assim. Nós temos muitas coisas, e eu diria que a maioria delas são incrementais dentro do nosso dia a dia, e principalmente no dia a dia do corretor. E esse foi um grande salto, eu acho que, das seguradoras, de, nesse momento, desenvolverem plataformas numa velocidade muito maior, para que o corretor tenha conforto de poder consultar dados desse seu cliente, consultar questões relacionadas ao seu produto, a própria subscrição ser mais fluida, você ter menos burocracia nos processos. E eu acho que aí, dentro desse mundo do digital, aí sim eu acredito que o céu é o limite para a gente cada vez mais criar produtos em que facilite a colocação e entendimento para o cliente e que traga para o corretor um conforto maior. Nós falamos muito agora em previdência do suitability, né? De quanto você deve ter adequado às expectativas, ao perfil do cliente, como você faz o tipo de análise para oferecer o melhor produto. Eu acho que no mundo do seguro de pessoas tem uma gama muito grande de desenvolvimento de novas ferramentas, novas soluções no digital, que vai facilitar em muito o trabalho do corretor, vai trazer uma espécie com inteligência artificial, você agregar valor para que ele tenha a melhor oferta para o cliente, que ele consiga fazer essa interação com o cliente de uma forma muito mais tranquila, muito mais produtiva para a relação e, em última análise, para o próprio negócio. Então, eu acho que as novidades elas não param, elas virão, novos produtos vão trazer novas oportunidades para os corretores, e eu acho que o corretor agora ele está numa fase, que é uma fase de plantar agora esse novo mercado que vai aparecer dentro dessa massificação possível nesse momento que nós estamos vivendo. Cada vez mais as pessoas vão ter a necessidade de ter proteção. O seguro ele tem que ter uma visão que não é um seguro de morte, né? Ele é um seguro de vida, é um seguro que protege, é o seguro que nós vamos levar, e essas ferramentas, essas novas soluções vão auxiliar sobremaneira o trabalho dos nossos consultores, o trabalho dos nossos corretores, para que, de fato, a gente faça, mais uma vez eu repito, faça a diferença na vida das pessoas. Obrigado, Nássio. Nessa mesma linha, Nássio, você considera que o planejamento das seguradoras e corretores está na direção, por exemplo, de atender um novo consumidor pós-pandemia, especialmente, talvez, aí até nos segmentos que foram pouco explorados, como o João Paulo lembrou, e palestras do Velasco aqui sobre microsseguros, que esse microseguro vai ser reativado, vai se tornar talvez um produto mais efetivamente vendido agora ou vendido. Eu não tenho dúvida disso, Maurício. Eu acho que nesse momento, se nós analisarmos a realidade que agora está vindo à tona, né, desse número terrível de perdas de pessoas pela pandemia, trouxe a necessidade, de fato, de você fazer a diferença com o seguro.
E aí a massificação do seguro é tão importante como a renda para a família, né? Porque, de certa forma, nós temos uma forma de colocar o seguro, às vezes, que precisa evoluir, que precisa trazer mais para a realidade, principalmente no massificado, da realidade que é transformadora na vida de uma pessoa. Aquilo que para nós, para o consumidor de classe média, parece pouca cobertura ou parece não fazer diferença, para essas classes menos favorecidas, é a vida da família. Faz total diferença. E se nós imaginarmos, isso é um trabalho quase como a agricultura, né? Quase como se fosse do meio do agronegócio. Você trabalhar com massificação, você está plantando esse consumidor que vai ter evolução patrimonial, que vai ter um emprego melhor, que vai ter ascensão, e ele vai lembrar do consultor que trouxe para ele a primeira cobertura. Ele vai lembrar daquele amigo que faleceu e tinha uma cobertura de seguro que fez a diferença, embora pequena para nós, fez a diferença para aquela família. Então, eu acho que tem um potencial enorme, enorme. Só que aí nós vamos voltar, e aí, como eu tinha falado, en passant aqui, eu tenho o maior orgulho de ter sido vendedor de planos de previdência quando eu iniciei lá em 1984. E na época, eu me lembro que nós éramos de uma geração que, quando vendia o produto e percebia a satisfação do cliente, você chegava para o cliente e perguntava: o senhor teria 3 amigos para me indicar? Porque é importante, né, levar essa proteção para os seus amigos e tal. Quantos de nós continuamos fazendo isso hoje? Né? Quantos de nós continuamos tendo essa coisa de plantar? Porque é difícil, sim, é árido, né? Você vender uma apólicezinha desse tamanho, que não dá aquele teu ganho significativo, mas isso também é um papel social que nós temos. E eu acho que, nesse novo momento, nós vamos conseguir, com esse olhar do consultor, nós vamos conseguir abrir mais essa base da pirâmide dos seguros de pessoas no Brasil. Maravilha, maravilha. Excelente. Outra colocação, Nasser, é o seguinte: o que está se pensando, o que o mercado, o que a federação, o que a seguradora estão pensando num processo de simplificação das cláusulas, das condições do contrato de seguro, se é possível? A pergunta do William, corretor. Obrigado, William, pela pergunta. Isso, como eu falei no início, né? Isso eu reclamava desde a minha época de corretor também, tá? Mas eu acho que a evolução do mercado, e aí tem um desafio, inclusive, das insurtechs, né? Quando começam a trazer uma linguagem mais do dia a dia das pessoas, quando através da user experience, né? Onde você tem essa jornada do cliente de compreensão, de levar o produto e tudo mais, nós precisamos, isso tem que ser um mantra nosso das seguradoras, e aí envolvendo todos os entes aí que fazem parte disso, e desde da própria SUSEP, a gente tentar trazer uma linguagem mais próxima, né, do consumidor, trazer menos burocracia, trazer mais simplicidade na forma de falar do que a gente pode oferecer para esse consumidor. Isso é uma tendência que não é só dos seguros, tá? Isso é uma tendência que passa por vários segmentos, por várias áreas, e que a gente precisa cada vez mais desenvolver formas de levar a desburocratização como algo fundamental para todos os nossos negócios, né? Quando a gente fala em desburocratização, eu não falo em ignorar a segurança de processos, a governança, né? O compliance que a gente precisa fazer. Mas eu acho que nós só vamos evoluir e só vamos conseguir massificar de fato o seguro se nós tivermos competência de melhorar a nossa comunicação e, consequentemente, a forma com que a gente apresenta os nossos negócios para os nossos consumidores. Ok, Nasser. Obrigado mais uma vez. Tem um corretor aqui que faz um comentário interessante e ele deixa uma reflexão. Eu vou transformá-la numa pergunta aqui. Ele diz que ele chama-se Edgar. Ele está buscando especialização no ramo de pessoa, no ramo vida, principalmente. E ele acha interessante porque clientes estão perguntando para ele se ele está fazendo seguro de vida da população em função do momento que estamos atravessando. Quer dizer, as demandas estão acontecendo naturalmente, né? Mas ele considera que tem pouca participação dos corretores nessa live. Aí a gente discorda um pouquinho, porque nós tivemos mais de 300 inscrições e a grande maioria corretores, né, João Paulo?
e corretores do Brasil inteiro. Tem, inclusive, gente aqui de João Pessoa elogiando a apresentação, toda a organização e a sua palestra. Maurício, só para registrar, tem um rapaz aí de Portugal, viu? Pois é. Entrou no chat aí que ele é de Portugal. Eu não sei se ele é brasileiro que está em Portugal ou se ele é português, né? Pode até falar aí, colocar no chat aí, Vitor Alegria, né? Que é uma satisfação para a gente, já estamos exportando aí sua palestra para o exterior, viu, Nássio? Depois, se precisar de um agente aí, de um empresário, você pode contar comigo. Maravilhoso. Com esse nome deve ser uma pessoa muito bem sucedida, né? Muito feliz, né? Vitor Alegria. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vitor. Sim, Vitor, diga. Todos. Não, sou mesmo português, nascido aqui perto de Lisboa. Tenho 34 anos de seguros em Portugal. Trabalho na companhia de seguros Fidelidade, a líder do mercado português. E tenho muita curiosidade em saber o que é que se passa nos outros países. Daí eu estar agora aqui presente, aqui já é tarde, aí ainda é manhã, e dar só aqui 2 notas, se me for permitido, que é o seguinte: relativamente ao Sr. Jorge Nasser, falou muito daquilo que nós fazemos na Europa, de que fazemos em Portugal, um pouco também por estarmos integrados na União Europeia. Também temos evoluído, digamos, com alguma rapidez em relação aos pontos que falou. Mas o Brasil, acho que, se quiser efetivamente, está no bom caminho e irá fazer um excelente trabalho. Alterações são sempre bem-vindas, porque nada é estático, tudo é dinâmico e precisamos de fazer. Para já não vos quero interromper a vossa palestra, dar os parabéns pela organização e por quem está a falar também sobre o tema. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado. Muito obrigado. É isso aí, né? CSP-MG rompendo fronteiras. O pessoal está ficando chateado aqui. A gente cita João Pessoa e tal. Aí o pessoal, Santa Catarina está presente. Está uma briga aqui regionalizada, viu, Nassa? Isso é fruto aí do seu prestígio e do alcance do CSP, graças a Deus. Então, concluindo aqui a colocação do Edgar, ele fala da necessidade de especialização, fala que o cliente tem perguntado a ele se ele está fazendo seguros, né, de vida, mas ele percebe poucos corretores, ele discorda, e ele pergunta como buscar a especialização, qual que é a sua recomendação para que ele, corretor, possa cada vez mais se especializar na área de pessoas. Eu acho que tem várias formas de se especializar, né? Eu acho que tanto o que a Escola de Negócios e Seguros apresenta como formação é extremamente importante, né? As próprias seguradoras têm vários tipos de cursos. Nós, por exemplo, nós temos cursos online, cursos que são possíveis qualquer corretor fazer parte dele. Nós chamamos de programas do Trainet, de treinamento de corretores, nas plataformas. Vários seguradores disponibilizam isso. E eu acho que é fundamental você também continuar participando de dinâmicas que você vê hoje no mercado, que favorecem justamente como lives como essa, né? Exceto o conteúdo que eu trouxe, mas a experiência que nós trocamos aqui, né? Eu acho que é fundamental, Edgar, para buscar esse conhecimento. E eu acho que o principal instrumento você já tem, que é essa sede de aprender. Isso é um divisor de águas na vida do profissional, de qualquer profissional, e no profissional, nesse mundo dos seguros, ele é mais importante ainda. E tenha certeza, você vai ser mais questionado se está fazendo mais seguros ou não, porque isso vai ser um novo momento no nosso país, das pessoas terem essa preocupação com a proteção, terem essa preocupação com as famílias, e mais do que isso, né, ter, como eu havia falado anteriormente, ter uma visão holística do seguro. Não é só seguro de vida. Você está protegendo a renda, você está um prestamista, você está fazendo uma proteção de um auxílio funeral, você está protegendo a cesta básica, você está protegendo... Tem uma infinidade de coisas. O que a gente precisa, de fato, é olhar para o cliente e entender ele como um ciclo de coisas que ele precisa ou que a família vai precisar. Antes de mais nada, uma das coisas que a gente tem falado muito, porque se fala normalmente em previdência, né, de planejamento para formação de patrimônio e tudo mais. Nós não podemos esquecer
que na baixa renda, o seguro de vida é o patrimônio. Com um valor muito pequeno, a família tem um patrimônio que ele não teria condição de constituir. E, através do seguro, ele consegue constituir. Então, quer dizer, nós somos também um mercado no seguro de pessoas que preserva patrimônio, que oferece reserva como patrimônio. Então, acho que esse exercício, Edgar, é fundamental, de ter uma visão, de buscar, sim, como você está buscando a formação, procurar junto às seguradoras, procurar junto ao mercado, junto às instituições, opções que você tem de buscar esse conhecimento. Então, eu acho que fica aqui, primeiro, o reconhecimento da importância dessa tua vontade de continuar se aperfeiçoando e o nosso voto que o mercado todo tenha essa visão da formação e da importância da formação desse profissional tão importante que é o profissional de seguros. Perfeito, Nasser. E colaborando um pouco mais aí com a sua fala, eu diria que não só as coberturas de vida e validez, mas sobretudo doenças graves, incapacidade temporária, perda de renda, e até mesmo agora algumas seguradoras e produtos oferecendo até assistência psicológica, agregando valor para os consumidores. E aí, nesse sentido, qual que é a visão da federação? Uma pergunta do Ed seria, lá da Promed, qual que é a sua visão da federação em relação à possibilidade de produtos de vida com cobertura de saúde? Existe algum estudo, algum projeto, O que você pode nos trazer aí, por favor? Eu acho que isso é uma tendência natural do mercado, de você ampliar essas coberturas. É um mercado que vai naturalmente evoluir no Brasil. E em momentos como esse que nós estamos atravessando, traz de fato essa necessidade de ter mais opções, mas eu acho que ainda requer uma visão mais detalhada de como a gente pode ter e disponibilizar esse tipo de cobertura, porque requer uma especialização maior, você tem que ter uma visão de potencial desse mercado e a formação na outra ponta dos profissionais que vão oferecer esse novo tipo de benefício. Mas é um caminho natural evoluirmos para desenvolvimento desse tipo de linha, de opções também para o mercado. Ok, maravilha. Obrigado, compartilho disso também. Valeu, Edson, obrigado. Obrigado, mas Edson. nós estamos caminhando para o final aqui, mais duas últimas perguntas para depois fazermos o encerramento aqui. Muitos elogios aqui, viu, Nasser? Muitos elogios, muitos registros aí de agradecimento do Brasil inteiro, viu? Não só de Minas Gerais, mas do Brasil inteiro. Vitória, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraíba, Bahia. Gente falando aqui muito bem aí do nosso evento, graças a Deus. Bom, eu queria que, por favor, que a Patrícia nos pede aqui para você, parece que o áudio dela falhou, para você repetir, por favor, a resposta em relação ao quantitativo de indenizações do Covid. E na sequência, ela pergunta se é possível ou o que está pensando fazer para os próximos contratos de adesão com a cláusula de exclusão da pandemia, da cobertura de pandemia. Contrato de adesão. Patrícia, é um prazer te ouvir também. Obrigado pela pergunta. A resposta da Covid, nós estamos fazendo a tabulação desses números ainda. Acredito que até o final desse mês a gente já tem um apanhado, no máximo até a primeira semana do mês que vem a gente já tem algum dado para começar a divulgar o volume de indenizações de Covid, ok? Então, isso seria a primeira parte. A segunda parte é com relação a... Desculpa, eu perdi, Maurício. A segunda parte é... Contratos de adesão, exclusão para os próximos contratos. Exclusão da cláusula de pandemia. Isso. Na realidade, o que a maioria das seguradoras está optando é por colocar uma carência, a maioria está colocando 90 dias para pandemia, mas depois aí segue normalmente as coberturas e trazendo também a cobertura de pandemia. Então, foi um momento transitório, onde foi a opção de indenizar pela Covid-19, específico da Covid-19, e aí, a partir disso, então, você tem uma redução nas carências para coberturas de pandemias. A maioria das seguradoras está usando 90 dias de carência para esse tipo de cobertura. Maravilha, maravilha. E a gente costuma dizer que algumas perguntas são de muita sabedoria, porque fecham, ajudam a ajudar o evento. Então, eu quero agradecer aqui ao Carlos Ivo, lá do Rio de Janeiro, que fez uma pergunta que eu deixei ela para o final, porque eu acho que ela representa bem a sua provável finalização da apresentação, e aí, na sequência, pode fazer as suas considerações finais. A pergunta do Carlos Ivo é: qual o maior desafio do mercado pós-pandemia?
Fácil essa para terminar, hein, Carlos? Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que o desafio do nosso mercado é continuarmos amadurecendo e aumentar essa visão aí de quão é possível nós, de fato, atingirmos mais brasileiros com esse tipo de cobertura do seguro de vida. E acho que um dos desafios que nós, como seguradoras, temos é de, e pela própria federação, é de como aumentar a comunicação nossa para que chegue, de fato, esse tipo de abrangência de coberturas, essa missão que nós temos aí no dia a dia. Acho que a massificação ela é a grande tendência daqui para frente, né? Onde nós precisamos, de fato, aumentar essa base da pirâmide, onde ter mais segurados vai trazer um conforto maior, é uma missão social de todas as seguradoras, mas eu acho que o fundamental disso, que eu acho que o grande aprendizado do pós-pandemia, é que nós estamos capacitados para enfrentar dificuldades com esse olhar de firmeza de propósito que todos nós temos. Então, eu acho que é um momento em que nós nos reinventamos, redirecionamos uma série de estratégias, mas eu acho que o resumo de tudo que nós estamos vendo, eu acho que todas as seguradoras, eu acho que as instituições e os próprios corretores, nós podemos olhar para trás daqui a algum tempo e dizer que nós aprendemos com a dificuldade e vamos sair mais fortes disso, sem dúvida nenhuma. Mais capacitados, mais fortes e mais esperançosos de conseguir ter um país que tem uma cobertura de seguros que consiga, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas no dia a dia. Nossa, muitíssimo obrigado pelas suas considerações. Mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão pela sua generosidade, por você ter atendido o nosso convite. O CSP se sente muito feliz e eu, particularmente, muito honrado em poder estar tentando contribuir aqui com essa mediação, que não é fácil para atender a todos os registros, mas acho que a gente conseguiu atender sim. E eu sugiro aí a nossa organização, Débora, principalmente, Débora, acho que a gente tem que pegar todos os registros que recebemos aqui e encaminhar para o Nasser, que acho que é mais uma motivação para ele, para continuar com essa generosidade, nos ajudando, né, a fomentar esse mercado e com bastantes ensinamentos e contribuições valiosíssimas, viu? Nasser, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Namastê, muito fique com Deus aí. Muito obrigado. E a todos que participaram aqui e tiveram a paciência de nos ouvir também, muitíssimo obrigado. Passo a palavra aí ao João Paulo para fazer o encerramento, em nome de todos nós aí. Muito obrigado, tenham um bom dia, ótimos negócios a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Maurício. Senhoras e senhores, mais uma vez o CSP-MG agradece a presença de todos, ao senhor Jorge Nasser pela brilhante apresentação, pelos questionamentos respondidos, aos debatedores, senhor Wesley Andrade, representante do Sindiceg Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, senhora Maria Filomena, presidente do Sincor MG, e por atuar como debatedor, o diretor do CSP-MG, senhor Maurício Tadeu. O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais agradece a todos pela presença neste evento. Esperamos revê-los em breve, tão logo as autoridades de saúde autorizem a retomada dos eventos presenciais com segurança. Isso não foi motivo de não realizarmos este encontro, com todo o respeito e consideração que temos por cada um de vocês pelo CSP-MG. E assim, para o encerramento, anunciamos o senhor presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello. Bom, pessoal, eu só tenho que agradecer, Nasser, mais uma vez. Você está definitivamente no coração do CSP, registrado como membro aí, honorário, tá certo? Eu quero agradecer muito aí aos debatedores, Filomeno, Wesley, ao meu amigo Maurício Tadeu pela condução. Encerrar um evento desse, né, Maurício, citando aí tantos corretores, tantos executivos de seguradoras do interior de Belo Horizonte, do interior de Minas, do Brasil inteiro. Vitor Alegria, fique atento aí aos nossos eventos, LinkedIn, Instagram, Facebook. Eu quero só encerrar agradecendo. A palavra agora é de gratidão. O próximo evento do CSP será no dia 30 de setembro,
o presidente da FENA Saúde para falar sobre a saúde suplementar nesse momento de pandemia e o que nos espera aí para o futuro. Muito obrigado a todos. Eu estou oficialmente encerrando o evento. Um grande abraço. Obrigado a todos.